E eu queria te pedir muita atenção, né? Que você vai usar bastante a Bíblia hoje, então fica com ela aberta aí, seja no celular, seja de papel. A gente vai falar sobre propósito eterno de Deus e a gente vai ministrar uma série de mensagens, onde uma vai estar completando a outra. E então é muito importante que você fique atento às coisas que Deus tem para falar, aos fundamentos que vão ser plantados, para que depois a gente não fique como igreja, como pessoas perdidas, né? Que às vezes a gente fica assim, para que eu vou na igreja? O que eu faço na igreja? Qual o propósito da igreja? Para que serve a igreja? E quando a gente chega a ter esse tipo de pensamento, é porque a gente não tem fundamento. Quando você está perdido no propósito que é o da igreja existir, é porque algum fundamento está faltando na sua vida. Então eu já vou falar sobre isso. E hoje a gente vai começar falando justamente sobre quem é esse Cristo que entrou no mundo. A gente fala muito de Cristo, a gente adora Cristo, o Filho de Deus, mas de fato quem Ele é, quais são as suas características e para que Ele veio, por que Ele veio, por que Ele existe. Então eu quero te convidar a estar bem ligado e bem atento, né? Infelizmente, na minha vez de usar, o Data Show queimou. Mas então a gente vai usar bastante a Bíblia, se você quiser, anota, tá bom? Para a gente poder desenvolver esse raciocínio. Eu quero orar mais uma vez, amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, é sempre um desafio estar aqui à frente. Como eu imagino que para cada irmão há um desafio de estar aqui também. E, ó Deus, eu peço que a Tua graça maravilhosa transforme esses desafios em conhecimento, aprendizado, e que transforme esses desafios em bênção sobre as nossas vidas, Pai. Ó Deus, como homens, como humanos, somos tão falhos, somos tão pecadores que às vezes nos cobramos excessivamente e às vezes achamos que não somos dignos e nem merecedores de receber tal preciosidade que é a Tua palavra. Ó Deus, mas o Teu grande amor que nos livrou naquela cruz nos enche de poder, ó Pai, e autoridade para recebermos e pregarmos as boas novas. Que nessa manhã, essa boa nova liberada desse altar invada os nossos corações e que, Senhor, acrescente sobre a nossa vida em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos começar abrindo a nossa Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 8. Efésios, capítulo 1, versículo 8. A gente vai ler até o 11. E diz assim: a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Amém? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre quem é esse Cristo que entrou no mundo é justamente que todas as coisas precisam convergir nele. Tudo foi criado através dele, tudo foi criado para ele. Então, nós precisamos entender que se nós temos algo, se nós somos algo, e se nós estamos aqui, é porque através dele isso foi plantado. Então, como diz o texto, nós precisamos fazer convergir em Cristo todas as coisas, sejam celestiais ou sejam terrenas. Seja uma oração que você faz, seja o seu falar em línguas, seja a sua boa ação, seja a sua esmola, ou seja o seu café da manhã, a sua atividade física, o seu trabalho, todas as coisas precisam ser convergidas em Cristo. A gente já vem falando aqui há um bom tempo que a nossa vida não é
subdividida em camadas ou em etapas, onde no trabalho eu não sou espiritual, sou apenas profissional, ou na igreja eu sou profissional, sou espiritual, mas não sou um profissional, né? Aquele velho combate, né? Ministério de louvor, o que vale mais? O ensaio ou a espiritualidade? A técnica ou a unção? Quando a gente perdeu anos da nossa vida por não entender que tanto a técnica quanto a unção são a mesma coisa diante daqueles que têm um coração convergidos em Cristo. Se logo tudo na sua vida pertence a Ele, a sua técnica é dele. Seja ela aperfeiçoada ou não, aprimorada ou não, é para Ele. Então, nós precisamos entender que todas as coisas precisam ser convergidas em Cristo. Então, quem é esse Cristo que entrou no mundo? Primeiro ponto, Ele é o representante de Deus, né? Sendo o representante de Deus, a imagem de Deus, Ele é testemunha daquele que o enviou. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Colossenses 1,15 fala sobre a supremacia de Cristo. Então diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Diga supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santo, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Digam, alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo dos céus. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então aqui fala sobre a supremacia, fala que Ele é antes de todas as coisas, porque a gente tem a mania de achar que Cristo vem a partir do momento que Ele nasce de Maria. Só que antes de tudo isso, antes da fundação do mundo, Ele já existia. Deus é um Deus trino. Ele é Pai, Ele é o Filho, que é Jesus, e Ele é o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Então, antes de todas as coisas, Jesus já existia, e por meio dele, para ele, e por ele, foram feitas todas as coisas. Abra em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Até o 4. Você vai ver que eu não vou explicar muita coisa, mas a gente vai discorrer através da própria palavra. Então a gente está falando sobre o Cristo representante de Deus, amém? Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Amém? Só até aqui. Então,
Cristo é o representante de Deus. Antes de todas as coisas, Ele estava lá e por Ele, por meio dEle, todas elas foram criadas. E depois de tudo ser realinhado, estabelecido nele, através da crucificação, Ele retorna para o seu lugar, toma à destra do Pai a sua posição e continua governando, reinando até os dias de hoje. Amém? Então, Cristo é o representante de Deus. Diga comigo, Cristo é o representante de Deus. Diga, mas também é a pessoa central das Escrituras. Então, Cristo é representante de Deus e Ele é a pessoa central das Escrituras. A Bíblia não foi criada, nem foi escrita para que a gente sustentasse as nossas vontades ou manipulasse a palavra para que ela sempre convergisse a mim e para mim. Na verdade, a Bíblia ela é para relatar sobre o Filho de Deus. E o Filho de Deus é Cristo. Cristo foi e sempre será a pessoa mais importante das Escrituras. A gente cita os heróis da fé, por quê? Porque a gente se identifica muito com eles, por serem homens, né? Por terem vivido de maneira como a qual a gente vive hoje. E por terem vencido, mesmo tendo falhado, né? É interessante pensar que a gente pode olhar, por exemplo, para Davi, um cara que foi tão pecador, que foi tão vacilão e que no fim da sua vida é declarado como homem segundo o coração de Deus. Então a gente se identifica com isso e tem gente que até respalda a sua vida nisso. Se eu estou pecando agora, se eu estou errando agora, é porque eu sou como Davi. E que na verdade acabamos até mesmo arrumando desculpas para os nossos erros e pecados baseados nesses homens. Mas a pessoa central das Escrituras é Cristo. Logo, Ele não teve pecado algum. E a palavra diz que nós estamos caminhando para alcançarmos a estatura de varão perfeito. Quem é esse varão perfeito? É Cristo. Então, apesar de nós termos referências humanas, como os heróis da fé, nós estamos caminhando e desenvolvendo na nossa humanidade uma natureza de Cristo. E a natureza de Cristo não erra. A natureza de Cristo não peca. Por isso que somos pecadores, porque na natureza adâmica que temos, somos inclinados ao pecado, a nossa carne é fraca. Mas diante de Cristo somos justificados, ou seja, esse pecado já não mais é o governo da minha vida, porque em Cristo eu caminho para a natureza segundo a dele, e a natureza segundo a dele não peca. Por isso que quando eu peco, eu me arrependo imediatamente, eu fico mal, eu fico triste, eu fico angustiado, eu fico, sabe? Algo de errado está acontecendo. Por quê? Porque essa natureza agora não é mais uma natureza humana simplesmente, mas é a natureza de Cristo dentro de você. Amém? Então, Lucas, capítulo 24, versículo 27. Abre aí. Lucas 24, versículo 27. Diz assim: e começando por Moisés e todos os profetas, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Dele quem? Do Cristo. Então aqui é um apontamento de que mesmo os homens que se inclinaram e onde a história criam marcos sobre eles, estão sempre apontando para o Filho de Deus. Abra também Romanos, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele, de antemão, por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu Filho, que como homem era descendente de Davi e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Então, Cristo é a pessoa central das Escrituras. Você pode rodar, você vai até achar instruções de como viver
de como proceder financeiramente, como proceder amorosamente, como proceder eticamente, mas tudo vai estar inclinado para o caráter de Cristo, que é aquele que nos salvou. Então, diga comigo, Cristo é a pessoa central das Escrituras, mas também é o mistério revelado de Deus. Então, Cristo é o segredo escondido pela eternidade. Ele é a profundidade do coração de Deus Pai. Então, se há algo, sabe aquele elemento surpresa? Sabe aquilo que você guarda para o momento exato, para o momento correto? Sabe, eu não sei se vocês passam por isso, mas a gente vai crescendo e aí as preferências vão mudando. Aí tem vezes que tu vai no mercado, assim, aí tem aquela peça de carne bonita. Aí você fala assim, vou comprar. Aí você compra, bota lá no congelador. E aí tem um propósito, aquilo ali está escondido e guardado. Fala, eu vou guardar para aquele dia que o sol abrir, que eu for fazer um churrasco, eu vou usar aquela carne ali, sabe aquele elemento surpresa? Né? Isso em várias áreas, a gente sempre procura guardar aquilo que a gente tem de melhor para o momento mais especial, né? Vamos comemorar aniversário de casamento. Para esse dia você guarda dinheiro, você planeja um passeio, você compra um presente. Meu aniversário. Você decide que no ano que vem você vai para a praia, que você vai curtir, que você vai fazer. Então a gente está sempre planejando. E se tinha algo dentro do coração de Deus como um mistério que precisaria ser revelado, esse mistério é Cristo. Amém? Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 26. Colossenses capítulo 1, versículo 26. Está um pouquinho diferente que eu estou lendo NVI aqui, né? Então, diz assim, até o 28. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Diga, Cristo em nós, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertimos e ensinamos a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito a Cristo. Amém? Então, o Pai, pelo seu Espírito, Ele nos deu a conhecer o Filho do seu amor. Jesus Cristo é o Filho do amor de Deus. E Ele nos fez e nos deu a conhecer esse Filho. E nós temos uma grande alegria, e deveríamos ter, quando às vezes ignoramos essa alegria, que é a desfrutar dessa afirmação, Cristo em nós. Sabe por quê? Cristo é o Filho do amor de Deus. E aí todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele e através dEle. Certo? Então, logo, se tudo está nele e Ele está em nós, então nós temos tudo. Não nos falta nada. Às vezes nós abrimos mão dessa afirmação de que há uma esperança maior gerada dentro de nós mesmos quando nós olhamos para o exterior. E aí nós vemos a falta de dinheiro, vemos a falta de paz na humanidade, vemos a falta de entendimento sobre o outro, vemos a destruição humana, vemos a degradação da natureza. Então, quando a gente começa a olhar somente para as coisas externas, nós nos decepcionamos, quando nós deveríamos olhar para aquilo que está dentro, que é muito maior do que todos os fracassos e decepções que o mundo pode gerar. Mas o político tal, a vertente tal, a ideologia tal, claro, isso tudo nos deixa triste. Isso tudo às vezes nos revolta. Mas quando nós olhamos para o nosso interior, nós temos essa afirmação como uma chama que não cessa de queimar. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Então, isso representa a realização do propósito do coração de Deus. Porque Deus envia o seu Filho com um propósito, salvar a humanidade. Para quê? Para que nos desse a conhecer o Filho dele. Para quê? Para que ele habitasse em nós. Para quê? Para que não houvesse mais em nós faltas. Para que a gente tivesse a plenitude daquilo que precisamos para viver.
Abra 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é o que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, Senhor, e a nós como escravo de vocês, por causa de Jesus, pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém? Então, Cristo não está em nós simplesmente para nossa satisfação própria. Ele não está em nós para nossa gratificação. E Ele também não está em nós para nossa salvação como fim em si mesmo. É aquele ato que a gente viu repetitivamente durante toda a nossa jornada cristã, onde no final de um culto se faz um apelo e pergunta se alguém quer aceitar a Jesus. A pessoa levanta sua mão, vem à frente, recebe uma oração e volta para casa achando que recebeu a Jesus, que agora tem a salvação e que ela não precisa fazer mais absolutamente nada, só esperar Cristo voltar para que ela vá para o céu bonitinha, cheirosa e cabelo arrumadinho. Então, Cristo em nós não é para que a gente se satisfaça simplesmente, não é para que a gente se vanglorie simplesmente, e não é para a gente achar que Cristo em nós é a sua salvação como um fim em si mesma, mas é que a partir desse momento que Cristo habita dentro de você, você faça algo para cumprir o propósito dele aqui na terra. Então a salvação não é o fim das coisas, não é quando eu cruzo meus braços e espero Jesus voltar, mas é quando eu me empodero dessa graça que um dia me alcançou na cruz e começo a manifestar o seu amor, através de quê? De atos de misericórdia, atos de justiça, e que a gente vai manifestando Deus como igreja na terra. E aí, a gente precisa começar a pensar nesse Cristo corporativo, onde aquilo que nós fazemos como igreja tem uma representatividade muito forte na humanidade, na comunidade, na cidade, no bairro, no estado, no país. Porque sozinhos, simplesmente, nós somos apenas uma peça dessa engrenagem, desse relógio ou desse corpo. Então, a revelação de Jesus Cristo é para entender a universalidade dele, a centralidade dele e a supremacia, que é o que a gente falou até aqui. Amém? Estão comigo? Está quase uma aula de quarta-feira isso aqui, né? Mas é bom. Então esse entendimento precisa nos dar a conhecer o desejo e a vontade do Pai às nações e a todas as gerações, reproduzindo assim obediência a Ele. Isso é o mais importante. Qual é o principal papel do filho? Ser obediente. Deus pega Jesus e fala: vai para morrer no meu lugar. O que Jesus faz? Bate o pé? Não. Faz biquinho? Não. Reclama? Não. Obedece. Aí você fala assim: pô, mas é muito fácil para um Deus falar isso para Jesus, do seu filho, né? Tá bom. Aí ele pega Abraão e Isaac e faz a mesma coisa. Olha, vai lá, mata o seu filho. Como filho, Abraão faz o quê? Biquinho? Bate o pezinho? Obedece. Quando chega lá em cima, o filho: e o sacrifício? Ele: deita aí. Deita aí? Você acha que ele faz o quê? Questiona? Não. Como filho,
O principal papel nosso é sermos obedientes. Então, nós devemos obediência ao Pai. Por isso que a gente sempre fala aqui sobre chamar, né? Que ouvir e obedecer é a mesma coisa. Esse radical usado para ouvir e obedecer. Porque fazer biquinho, bater pezinho, isso é coisa de Satanás. Que no céu olhou uma oportunidade de querer ser mais do que aquilo que ele era. E às vezes a gente pensa assim, Deus fala assim, não faz isso. A gente fala assim, Deus não sabe de nada, eu vou fazer. Deus fala assim, não compra isso. E aí a gente fala, ele sabe de nada, eu sei o que é melhor para mim. E compra. Não abraça. Você vai lá e abraça essa causa. Então assim, nós precisamos ser obedientes, mas principalmente, qual que é o nosso papel em pregar o Evangelho de Cristo? Fazer com que outras pessoas entendam a paternidade de Deus e sejam também como filhos obedientes. Amém? Gálatas capítulo 1, versículo 15. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Abra também Romanos capítulo 1, versículo 5. Romanos 1, versículo 5. Diz assim, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para obediência. Diga, obediência. Que venha pela fé. Amém? Então Cristo, ele é o princípio e ele é o fim de todas as coisas. Antes de todas as coisas, ele já era o início delas. Todas as coisas ocorrem por conta dele e o final será por ele, será esperando ele, para que se cumpra aquilo que foi constituído nele, amém? Então Cristo é o princípio e o fim também. Então diga comigo, Cristo é o mistério de Deus revelado, mas também é o herdeiro de tudo. Então, abra em Hebreus capítulo 1, versículo 1. 1 e 2, diz assim, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, ele é o herdeiro de tudo, né? O filho que é obediente recebe a herança. Exemplo, vamos falar da nossa natureza humana. Você tem um filho, você trabalha, você constrói casa, empresa, e você vai deixar como herança, como um legado para ele aquilo que você construiu, certo? Com Deus é a mesma coisa. Tudo aquilo que Deus criou, formou, estabeleceu, foi para que o filho fosse herdeiro disso tudo. Então, se tem alguém que é digno de receber e merecer todas as coisas, esse alguém é Cristo. Logo, nós somos co-herdeiros com Cristo. Porque se Ele é o herdeiro, e eu perdi a minha vida, e deixei que a minha vida fosse tomada por Ele, e Ele vive em mim, agora todas as coisas a quais Ele herdará, eu também herdarei junto com Ele. Então eu sou co-herdeiro com Cristo. Mas Ele é a pessoa a quem tudo foi dado. Abra Salmo 2, 8. Até o 12. Diz assim, pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrará com vara de ferro, e as despedaçará como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência,
aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com temor, beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes os que nele se refugiam. Nele quem? Em Jesus. Então tudo está apontado para ele. Então ele é o herdeiro de tudo. E abra em Mateus capítulo 28, versículo 18. Nunca mexeu tanto nesse aplicativo na sua vida, hein? Brincadeira, gente. Sei que vocês são crentes. Mateus 28, 18. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Amém? Então, ele tem também consciência disso. E baseado naquilo que ele sabe que tem e foi que ele veio à terra e cumpriu o plano de Deus. Então, tudo foi dado ao Filho. Recebemos tudo dele e tudo que temos, então, é de Cristo. Então, se você tem alguma coisa, isso veio por meio dele e retorna para ele. Por isso que quando a gente fala aqui, por exemplo, dos nossos dízimos, das nossas ofertas, e esse parece ser um assunto chato, né? A gente já comentou aqui. Cara, você fala de uma coisa hoje, a pessoa entende, vai para casa, guarda para o resto da vida. Mas de dízimo e oferta, você precisa falar em todo culto. Por quê? Porque há uma dificuldade da gente entender que se nós temos alguma coisa para dar, na verdade nós não temos nada. Se temos é porque já recebemos de Cristo. Então quando a gente, por exemplo, falando aqui de dinheiro mesmo, quando a gente tem, sei lá, uma nota de R$2 no bolso, só, e aí chega a hora da oferta, e aí você fala assim: pô, eu não vou dar essa nota porque é o único dinheiro que eu tenho. Na verdade, você não tem nada. Se aquele dinheiro está no seu bolso, é porque ele mesmo proporcionou para você. E se você tem para quem dar aquilo, esse alguém é para Cristo. E aí você vai falar assim: ah, mas a igreja não é Cristo. Você acha que Deus vê Cristo e a igreja de duas formas diferentes? Você acha que para Deus, Filho, Jesus, e filhos que foram comprados nele, são duas pessoas diferentes? Em Deus, ele olha para Cristo e para a sua igreja como uma pessoa só. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Então é uma pessoa só. Então quando a igreja faz alguma coisa, isso representa Cristo. É por isso que quando algumas igrejas fazem algumas cagadas, também representam Cristo. Só que é muito mais forte e poderoso uma polêmica, uma desgraça, uma fofoca, do que uma boa obra, do que uma boa ação, ou do que simplesmente viver uma vida como ela tem que ser vivida. Abra Romanos capítulo 11, versículo 36. Aleluia. Esse é o mais conhecido. Pois dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então aqui a gente está falando sobre quem é esse Cristo. E quem é esse Cristo? Ele é o representante de Deus, é o mistério de Deus revelado e ele é o herdeiro de tudo. Então nós recebemos a justificação diante de Deus em Jesus Cristo. Tudo o que nós somos diante de Deus é por causa de Jesus Cristo. Tudo o que seremos para Deus é por meio de Jesus Cristo. Deus vê toda a criação através de Jesus Cristo. Deus se relaciona com a criação através de Jesus Cristo. Para Deus, a igreja e Cristo não são duas pessoas, são Nós somos a igreja amada no Filho e pelo Filho. Então tudo está sendo reunido em Jesus Cristo. Deus está produzindo um Filho corporativo. Então por que somos muitos? Porque somos nele. Então é o Cristo corporativo.
Somos muitos filhos, mas o mistério do Evangelho é que todos os filhos terminem em apenas um, terminem em Cristo. Então estamos sendo levados a alcançar a medida e a estatura de varão perfeito, que é a estatura de Cristo. Então, se nós temos um propósito pelo qual nos movemos, esse propósito chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso que a revelação dada a Pedro diante dos outros discípulos é: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não bastava dizer que ele era ungido, mas apontar a quem ele devia obediência, ao Deus vivo. Então, nós como filhos precisamos ser obedientes, assim como Jesus foi ao Pai. Só que a obediência de Jesus o levou a uma morte de cruz. Pode ser que a nossa obediência nos leve para um lugar de sacrifício. Então, ter prazer, que esse lugar de sacrifício possa ser aprazível aos nossos olhos, vai depender da obediência que nós temos ao Pai. Amém? É isso. Glória a Deus. Amém? Vamos colocar de pé?